nosso coração. Amém. É bom estar juntos, né? É maravilhoso. E a gente precisa divulgar isso, a gente precisa influenciar positivamente a todos aqueles que não têm este prazer ou que não, por alguma razão, por algum cansaço, às vezes não está presente, mas a gente precisa incentivar que sempre que puder estar presente em comunhão. É maravilhoso a gente poder cantar esse Deus maravilhoso, a grandeza desse Deus, louvar os feitos dele na história, né? Que bom, Deus nos abençoe. Nós nos alegramos com todos os presentes. Nós temos visitantes, não consideramos mais como visitantes, não, como da casa, né? Sejam muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias. Nós vamos hoje encerrar o capítulo 3, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, terceiro no caso, versículos 9 a 13. Retornando um pouquinho no texto de quarta-feira passada. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses 3, 9 a 13. Encontramos o seguinte: pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé? Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus nosso Senhor dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade e isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Na submissão e dependência do Espírito Santo, desejamos que todos sejamos edificados, e essa palavra viva e eficaz penetre o nosso coração de tal maneira que nos influencie, que nos direcione, que nos conduza dentro de uma vida mais santa para a glória de Deus. Nosso tema de hoje: quais são os nossos maiores anseios? O que mais pedimos em oração revela do conteúdo, aquilo que está no nosso coração. O que mais você pede a Deus na sua oração? Aquilo que você mais direciona a Deus. Se você pede mais coisas materiais, coisas humanas, coisas físicas, ou se você pede mais coisas espirituais, isso vai revelar o conteúdo do seu coração. A oração intercessória é a melhor maneira de demonstrar amor por alguém, principalmente quando você tem esta oração, e nesta oração a maior parte, o maior anseio seja o relacionamento daquela pessoa por quem você está orando com Deus, a sua vida com Deus. Nós estudamos na última quarta-feira a respeito da preocupação que o apóstolo Paulo estava com a igreja dos Tessalonicenses, e ele diz que não suportava mais a falta de notícia e o medo deles terem definhado na fé diante das tribulações enfrentadas, a ponto de ele ficar sozinho e mandar Timóteo até Tessalônica para comprovar e para admoestar, para ver como estavam aqueles irmãos, e ele fica feliz porque retorna Timóteo trazendo boas notícias do amor deles e da fé deles, e também que eles estavam ansiosos por ver o apóstolo Paulo. E Paulo chega a dizer o seguinte: olha, eu estava com medo que o tentador tivesse roubado-lhes a fé, está aí no versículo 5. Depois ele vai falar a respeito da oração que ele tem, o anseio que ele tem de ir. Ele fala que tem orado dia e noite, e ele ainda usa a expressão no versículo 9, pois que ações de graça
graça podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. E o 10 diz assim: orando noite e dia com máximo empenho, para ir ver-vos pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Muito embora a igreja estivesse bem espiritualmente, sempre há deficiências. Nunca nós estamos bem o suficiente que não precisemos de uma admoestação, de um cuidado, de uma ação. A expressão reparar, o verbo reparar, aí para as deficiências da fé, é o mesmo verbo usado lá em Marcos, capítulo 1, vamos dar uma viradinha lá, versículo 19, Marcos 1:19, quando o Senhor está chamando os discípulos, no versículo 19, podem ler por gentileza? Reparar as deficiências da fé é o mesmo verbo usado para consertar as redes. Então, o objetivo era uma restauração, uma questão de consertar aquilo que possivelmente estava em deficiência na vida dos irmãos ali em Tessalônica. E desta forma, nós temos aqui algumas afirmações que eu gostaria de trabalhar com vocês. Então vamos lá. Primeira coisa, o amor a Deus nos dá prazer na comunhão com os filhos de Deus. Isso eu estou dizendo porque Paulo demonstra, tanto no texto que nós lemos na quarta-feira passada, como hoje, no início do versículo 11, ele diz assim: ora, o nosso mesmo Deus e Pai, Jesus nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. Ele já havia falado aqui no versículo 10 que ele ansiava por ver os tessalonicenses. Essa expressão, eu tenho falado com vocês desde o início, né? É interessante porque isso comprova uma transformação na vida da igreja dos tessalonicenses, porque se você olhar o primeiro capítulo, você verá versículo 9, capítulo 1, versículo 9, pois eles mesmos, tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, como deixando os ídolos vos convertestes. Então, era um povo idólatra, era um povo que adorava outros deuses. Certamente o apóstolo Paulo não teria comunhão com este povo se não houvesse transformação. E agora Paulo demonstra um desejo de estar presente diante de tudo aquilo que a igreja dos Tessalonicenses se tornou. Uma igreja que amava, uma igreja que tinha vida piedosa, servia a fé ativa, e uma igreja que vivia numa esperança de convicção do retorno do Senhor Jesus. Agora, então, ele tem um prazer da comunhão. E isto aqui, eu quero apontar aqui algumas coisas, porque no versículo 9, ele vai dizer que a presença deles traz ao coração de Paulo a alegria, pois que ações de graça podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda alegria com que nos regozijamos. Então, ver o progresso na fé da igreja causava em Paulo grande júbilo, grande alegria. Esta comunhão, essa presença da igreja era algo maravilhoso. Então, a gente tem aqui algumas coisas importantes para a gente observar dentro de um anseio de presença, porque pensavam a mesma coisa e agiam da mesma forma. Porque é impossível a gente se relacionar com amor, com anseio e com desejo com pessoas que pensam o contrário da gente, que fazem coisas contrárias da gente, que
o direcionador da sua vida é outro caminho e não o nosso. Não tem como você se relacionar com pessoas que você vai chegar e as palavras delas são palavras, conversações torpes, pornográficas, xingamentos. Eu sou de uma geração e de uma família que não gosta do xingamento. Então tem uma palavra que estourou muito comum hoje no meio do povo, e aí até mesmo eu vejo até alguns crentes falando sobre a respeito de bater em alguém. Fulano deu uma... E fala, isso machuca o meu tímpano, até mesmo essa expressão machuca o meu tímpano, e a maneira como as pessoas xingam isso, xingam os maiores palavrões. Você sai na rua, agora as mulheres eram mais educadas, mas infelizmente hoje na rua você ouve também mulheres com xingamento, com esses palavrões na boca. Isso não tem como você se relacionar intimamente com essas pessoas. Agora, a maneira que você está aqui, por que nós nos reunimos? Porque nós temos um propósito. Qual? Deus. Deus é o nosso propósito. E esse era o propósito também da igreja, que Paulo estava ali no meio e ansioso para estar diante dele, dizendo assim, que o nosso Deus e Pai e o Senhor Jesus Cristo dirijam-nos até vós. Então há um desejo de estar presente, há um desejo de se encontrar com os irmãos. E aí nós temos uma aplicação para isto. Qual a aplicação seria? Primeiro, o tipo de pessoas que nos atrai diz muito de quem verdadeiramente somos. Quem quer ficar conosco? Ou com quem nós queremos ficar? Então, o tipo de pessoas que nos atrai diz muito de quem verdadeiramente somos. Então, se a minha amizade é uma amizade com um povo santo, significa que eu estou me santificando. Se a minha amizade ela é muito mais com pessoas não cristãs, significa que a minha vida também está fora do contexto do Senhor. Não significa que eu não posso ter amigo não crente, só que ele não pode influenciar a sua vida. Você tem que querer estar junto com as pessoas que amam a Jesus. A comunhão ela é muito parecida com o que acontecia, ou ela é aquilo que acontecia na igreja primitiva. Perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Todos os dias estavam no templo, e de casa em casa repartiam pão, participavam juntos, e ainda mais eles tinham prazer na oração e a comunhão nos lares. Então, a igreja primitiva ela não tinha tempo para fazer outras coisas que atrapalhassem essa comunhão. Então, a comunhão dos santos ela é muito especial. E isto muito me encanta, porque nós estamos aqui agora reunidos e, nesta mesma hora, num local muito distante daqui, pessoas que você não conhece estão também reunidos em nome do mesmo Deus, adorando o mesmo Jesus, glorificando o mesmo Senhor. Então esta é a beleza desta comunhão. Então o amor a Deus, ele nos dá prazer. A gente tem prazer quando chega o momento de ir para o templo, de nos encontrarmos. Mas isso é consequência de algo que está na nossa vida, no nosso coração, dia após dia. A segunda lição aqui é que o anseio principal do coração do crente deve ser o constante progresso no relacionamento em amor. Veja bem o versículo 12, leiam por gentileza o versículo 12 do texto. Então vamos aqui, primeiro, vamos definir o que é amor. Pode falar, o que você define como amor? O vínculo da perfeição, Colossenses 3, não é isso? Colossenses 3, vínculo da perfeição. E por que ele é o vínculo da perfeição? Porque ele une?
Mas eu quero mais um pouquinho. Por que ele é considerado como vínculo da perfeição? Porque ele é Deus, Deus é amor. Ok. Eu quero mais ainda. Tá bom, é isso mesmo. Vamos lá. Por que ele é considerado o vínculo da perfeição? Não, mas o amor é o vínculo. Por que o amor é o vínculo? Oi? É o mandamento? Amor é decisão. Tudo certo, mas eu quero mais. Perfeito. Lança fora todo medo. Mas o quê? Pode ir falando, gente. Quanto mais você falar, mais você aprende. Amor não é um sentimento, é uma decisão. É uma exigência de Deus, o mandamento. O que vem antes do ar de ciúmes? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Ainda que eu distribua todos os meus bens e dê a minha vida por alguém. Então, de que forma que o amor é o vínculo? Porque eu posso dar a minha vida por alguém, eu posso dar todos os meus bens para alguém, se não for por amor, não tem sentido nenhum. Então, o amor é a motivação correta da ação. Não adianta eu fazer coisas ou não fazer coisas. O que vai julgar se é uma boa ação ou uma má ação é o motivo da ação. Se eu faço por amor ou se eu faço para me mostrar ou se eu faço para ganhar alguma coisa. Tem aí muito hoje na internet, eu tenho muito medo, porque até que ponto você consegue fazer uma divulgação de uma evangelização como não correndo o risco de estragar a evangelização, porque às vezes a gente faz uma evangelização, posta na rede social, olha a nossa igreja trabalhando, olha a nossa igreja evangelizando. É igual aquele que vai lá no mendigo, né? Leva um lanche para ele, primeiro deixa o mendigo com a mão pegando assim, tira uma foto e põe na rede social, olha eu cuidando do mendigo, né? Eu tenho muito medo até que ponto essa divulgação, ela só é mesmo uma questão de divulgação ou ela chega a ponto de mostrar o que a motivação seja errada. Aí tem que ter muito cuidado. Então o amor, ele depende da motivação, ele é o vínculo da perfeição porque ele, a motivação é central. Sem ele, todas as ações não têm valor nenhum diante de Deus. A Confissão de Fé de Westminster diz que as boas obras feitas pelos ímpios não são boas para Deus. Resumindo aqui. Por quê? Porque a motivação não é o amor. A motivação é alguma coisa pessoal. Então, para ser uma boa obra, segundo o coração de Deus, tem que ser medido o coração e não a ação. A ação é consequência do coração. Então, o amor é tudo isso que vocês falaram, o vínculo da perfeição. Agora, esse amor desenvolvido em ações. O que nós podemos dizer sobre isto? O que é amar? Agora se tornou um verbo, amar. Amor era o substantivo, não é isso? Me ajudem, vocês estão na escola e me ajudem. O amor era substantivo, agora o amar é um verbo. Sendo um verbo, é uma ação. Uma ação desenvolvida com o próximo. Agora, o que vai caracterizar o amor nesta ação? Um sacrifício. O que você identificaria como, ou nos iluminaria o termo para a gente como sacrifício? Mas por que foi sacrifício ali? Por que foi sacrifício? Abriu mão de um bem, sem querer nada
em troca. Então a questão está aí, não é o fazer. Agora, eu faço para um desconhecido que eu não receberei em troca nada e ainda deixo a conta paga para ele. Estão percebendo que a questão do amor ela é muito mais do que a gente pode imaginar? O que a nossa irmã Rose pediu que a gente lesse aqui junto? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é amor aqui? A entrega do seu Filho. E quando ele entregou o seu Filho por você e por mim, o que nós éramos? Inimigos, pecadores, ímpios. Então, isso é amor. E nós não podemos dar nada para ele, de nós mesmos. Vamos provar isso? Primeiro livro das Crônicas. Lembro do William Dawes lendo esse texto numa das liturgias dele. Primeiro livro das Crônicas. Ele começa exaltando no versículos 10, 11, 12. E quando chega então no versículo 14, olha só o que ele diz. 1 Crônicas 29, 14. Podem ler. Veja bem, olha o versículo 3, do mesmo capítulo, versículo 3. Entre as outras coisas, o que ele deu? Que ouro? Particular. O que significa? Esse ouro era de quem? Dele. Mas o que ele diz no versículo 14? Olha o que ele diz no versículo 14. Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Isso significa que quem nos dá é o Senhor. E o que nós oferecemos a Ele é apenas um reflexo do que Ele nos deu. Então, por isso, voltemos agora no texto básico, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 3, olha só como é que ele começa o versículo 12. E o Senhor vos faça o quê? Então, quem vai fazer crescer? É o Senhor. Quem é a fonte do amor? É o Senhor. Então, quando eu tenho amor porque quem me deu? O Senhor. E quem vai fazer com que este amor cresça em mim? O Senhor. De que forma Deus fará este amor crescer em mim? Vamos para Filipenses 2, versículos 12 e depois de ler o 13. Vamos ler só o 12 primeiro, para a gente saber como é que Deus faz esse amor aumentar a gente. Podem ler. Quem dá a salvação? Deus. Quem Deus manda desenvolver a salvação? Nós. Agora, para a gente desenvolver a salvação, olha o versículo 13. Como explicar isto? Ele dá uma ordem para você desenvolver
E ele diz que só pode desenvolver se Deus efetuar em você. Como explicar isso? Pode arriscar, pode falar, não tem problema não. Com o auxílio do Espírito Santo. De que forma que isso opera em nós? Deus nos trata como bonecos? Não. Deus trabalha o que em nós? A nossa natureza, a nossa vontade. Então, de forma que, quando eu era inimigo de Deus, eu odiava a Jesus, eu não queria o Senhor Jesus. Uma vez que o Espírito Santo entrou no meu coração e me deu uma nova natureza, ele me deu também uma nova vontade e eu comecei a querer o Senhor. De maneira que eu não vou para o Senhor sem sentir vontade. Eu não vivo na igreja já há quase 55 anos dizendo, não, eu odeio ser crente, mas eu tenho que ser crente. O Senhor não deixa não ser crente, eu não queria não ser crente. Eu queria ser do mundo. Não, eu amo ser cristão. Eu amo Jesus, eu quero estar aqui. Por quê? Porque Ele moveu o meu coração. Então, eu desenvolvo com a minha vontade, com aquilo que Ele me dá, como exercício, com prazer, desejo, às vezes luta carnal, mas com desejo de fazer a vontade dele, mas isso eu tenho que ter consciência de que é Ele que me sustenta nessa ação. Se Ele tirar a mão de sobre mim, o que acontece? Eu me afasto. Só você olhar Romanos 9, que vai dizer, o Senhor tem misericórdia de quem Ele quer, e Ele endureceu o coração de Faraó. Bom, nós já tratamos muito sobre isso aqui. O que é endurecer o coração? Será que Deus põe dureza no coração do homem? Não, Deus deixa ele agir segundo a sua própria vontade, a sua natureza carnal. Deus tira o limite que Deus impõe. A sociedade vive ainda um pouco de ordem, porque o Senhor ainda ministra sobre todos limites, alguns mais, outros menos. E à medida que Deus vai deixando o homem à sua vontade, vai se tornando a sociedade que estamos vivendo hoje. Hoje está se cumprindo de maneira muito intensa Romanos capítulo 1, versículos 24 a 30. Em que Deus está deixando o homem à sua própria vontade, a ponto de você ter as maiores loucuras anunciadas hoje no nosso Brasil. Isso falando do Brasil, fora as outras questões. Então, essa maneira de se levantar contra, de desordem, é Deus tirando a mão. E a vida do Filho dele é uma vida guardada neste poder de Deus, mas Ele guarda, Ele nos enche do Espírito, por exemplo, com os exercícios que Ele nos concede. Quais são os exercícios? Escrituras sagradas, a vida de oração, a congregação e o relacionamento. Efésios 5, 18 em diante. É dessa forma que nós crescemos. Então o Senhor nos dá esse crescimento. Então o desejo dele é assim: e o Senhor vos faça crescer. Agora, num relacionamento dentro do corpo. Só que aqui tem uma duplicidade aqui. O Senhor vos faça crescer e aumentar. Crescer e aumentar significa que o relacionamento em amor, ele é desenvolvido, e à medida que ele vai desenvolvendo, cadê a Natália? Esburra. O capixaba gosta da palavra, né? Esburra, entorna. E entornando, ele vai fazer o quê? Ele vai contaminar aqueles que estão próximo. Então não é só um amor relacionado aos membros do corpo, mas este amor também ele atinge a outras pessoas, ele é estendido a outras pessoas. Olha o que ele diz aqui: o amor uns para com os outros e para com todos. E para com todos. Então, este relacionamento ele é embasado simplesmente no ato de eu recebi de Deus, eu vou servir as pessoas, eu vou amar as pessoas como que servindo ao Senhor. E aí me lembro até do que Paulo escreveu para aqueles que trabalham. E não era nem assim assalariado, não. Era escravo mesmo. Vocês que são escravos,
sejam servos do seu Senhor, como que servindo a Jesus. A Jesus. E isso tem a ver conosco. Tudo que nós fazemos deve ser em serviço a Jesus. Então, quando eu cuido de alguém, quando eu amo alguém, quando eu sirvo alguém, eu devo fazer como fazendo ao Senhor. Então, não interessa se aquela pessoa vai poder me retribuir ou não vai me retribuir, se ela merece ou não merece, não interessa. Eu vou servir porque o meu compromisso é com o Senhor. E em cima deste amor, atendendo até mesmo os de fora. Em Mateus capítulo 6, versículo, acho que 14, ele fala sobre a questão do perdão. Se você não perdoa alguém, Deus não lhe perdoará. Se você perdoar, Deus lhe perdoará. A questão é, Deus está colocando uma condição. Se você fizer, você ganha? Não. A intenção ali é, se você não perdoa, evidencia que você não é um perdoado. E assim também é o amor. E é tão importante o relacionamento em amor, que no mesmo Sermão da Montanha de Mateus 5, 6 e 7, Jesus fala que se você estiver no culto e na hora do dízimo e oferta, você vai levar uma oferta ao gasofilácio, e você se lembrar que está brigado com alguém, primeiro você vai lá e resolve o seu problema, porque Deus não quer o seu dinheiro. Deus não quer o seu dinheiro, não precisa do seu dinheiro, nem do meu dinheiro. Quando eu oferto ao Senhor, tem que ser uma coisa do coração. E o meu relacionamento tem que estar primeiro, nesse relacionamento de amor. Então é necessário que a gente trabalhe isso na nossa vida. A ideia é transbordar e atingir os demais. E ele encerra no versículo 13, dizendo que o verdadeiro amor tem como principal anseio a santidade daquele que ama e sua salvação. Olha só o que ele diz, vamos ler o versículo 13. A fim Então, o a fim de é uma conclusão de que aquele que está vivendo no Senhor, tal prática vai evidenciar uma vida santificada. Por quê? O que vocês acham? Por que aquele que vai desenvolver um amor crescente no relacionamento, a ponto de transbordar para atingir até mesmo aqueles que são de fora, isto é, de certa forma, uma evidência de vida santificada? Vamos pensar aqui o que é ser santo? O que é ser santo? Separado. Agora, você é separado, de que forma que você é separado? Eu sou separado porque eu falo que eu pertenço a um grupo? Não. Não adianta eu falar que eu pertenço a um grupo se a minha vida não condiz com aquilo que eu estou dizendo. O que vai me mostrar, o que vai evidenciar a minha santificação é o meu modo de ser, a minha maneira de falar, a minha maneira de agir. Isso vai evidenciar que se sou ou não santo. Então vamos pensar, eu me misturo com as pessoas deste mundo e faço as coisas que as pessoas deste mundo fazem. Eu estou sendo santo? Por que não? Porque eu estou igual a eles. O que me classifica como santo? Quando eu estou diferente deles. E o que é ser diferente deles? É não beber, não fumar e não julgar. Essa é a identificação que a gente tem de crente. Mas não é isso. É o caráter da gente que motiva uma vida diferente, totalmente transformada, totalmente dirigida pelo Espírito Santo de Deus, não nos adequando ao sistema deste mundo. Vamos lembrar aqui de
Romanos 12, 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis. O que é conformar? Eu me lembro que a gente tinha algumas respostas, né? Quando a gente não sabia, né? O irmão falava lá, e você, eu concordo com o irmão, né? Concordo com o irmão. Conformar é quando você tem algo imposto, e aí você vai cedendo, e já estou conformado com a situação. No caso literal eu estou tomando a forma daquilo. Então, não se conformar com esse século é não ser moldado na forma, no molde deste mundo. Isso é ser santo. Ser santo não é você não conversar com ninguém, colocar aí um roupão, ir lá para o meio do mato e ficar lá 1 mês, 2 meses, 3 meses, sem ter contato com ninguém. Não, não é isso que é ser santo. Ser santo é você ser diferente de todas as pessoas que estão caminhando numa direção e você numa outra direção. Já que somos santos para o Senhor, então a nossa vida tem que ser parecida com o Senhor. Vamos lembrar o que Pedro disse na primeira epístola, no capítulo 1, no versículos 13, 14, talvez 14, 15, 16, quando ele diz para que você não volte à vida que você tinha antes, para que você seja santo. E aí o versículo 16 vamos lá, como filhos da obediência, não vos, para um pouquinho, o que é amoldar? É não conformar, é a mesma coisa. Não vos amoldeis, vamos lá, as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. 16. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Volta no 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos. O que isso significa? Igual o quê? Qual é o padrão? Segundo é santo aquele que me chamou, tornai-vos santos. Então tem que ser parecido com Jesus. As minhas ações devem ser parecidas com o Senhor. E o que significa uma ação parecida com a ação do Senhor? Oi? Imitar Jesus. O que Jesus fez que você precisa imitar? Obedecer ao Pai. Mas na prática, com as pessoas. Amar. O que significa amar? O que é essa ação na prática com as pessoas? O que você tem que fazer com as pessoas? Servir, cuidar, mais o quê? Oi? Sacrificar. Isso. Perdoar. Só que tem uma coisinha que estou esquecendo. Evangelizar, confrontar, admoestar, ter compaixão. Mas eu estou querendo dizer para vocês o seguinte, que quando o cristão vê alguma coisa errada, ele precisa denunciar, ele precisa confrontar, que Jesus fez isso também. Então não é aquele Jesus amoroso que você pensa que o amor é só assim, não, está tudo bem, tadinho, vem cá, está tudo bem, não, está tudo bem não, está errado, você errou aqui, você está errado aqui. Agora, fazer isso com compaixão, fazer isso para restaurar, fazer isso para... Então, envolve o todo. O amor é aquele que é capaz de disciplinar. Hebreus capítulo 12. O que diz Hebreus capítulo 12? Vamos lá.
Olha só o que o autor aos Hebreus, que particularmente eu, seguindo aí alguns outros, eu penso, ser Paulo. Hebreus, capítulo 12, versículos 8, o versículo 8, o que é que diz aí? Então, se são filhos, tem que receber o quê? Correção. Tudo isso com amor, lógico. Mas eu estou dizendo o seguinte, que às vezes as pessoas confundem a palavra amor e pensam que ele é tão amoroso. Por quê? Porque ele é tão bonzinho, ele não está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Então faz parte de todo o tratamento este amor desenvolvido. Então agora eu vou me parecer com Jesus. E quando eu me pareço com Jesus, automaticamente o mundo não vai bater palma para mim, nós já falamos isso. E esta prática também me conduz a não ter medo e me torna inculpável no dia do juízo. Então, quando eu penso que haverá um juízo final, isso me motiva a viver santamente. No mesmo Pedro, vamos voltar lá para a gente encerrar? No mesmo Pedro, no mesmo texto que nós estávamos escrevendo, falando de Pedro aqui, capítulo 1, ele fala da esperança. Pedro fala da esperança, fala da santidade, mas quando chega mais abaixo, versículo 17, olha o que ele diz. 1 de Pedro 1,17. Vamos ler? Se você sabe quem é Deus, se você sabe que Ele julga sem acepção de pessoas, você sabe que Ele julga segundo as obras de cada um. Onde está escrito isso? Apocalipse 20. Livros foram abertos. E cada um foi julgado segundo as suas obras. Um por um. Se você sabe disso, o que você deve fazer, segundo o apóstolo Pedro? Portai-vos com temor. O que é portar-se com temor? Respeito, reverência. Mandei até um sermão, uma pregação sobre oração para algumas pessoas. Ele trabalha até sobre essa questão. As pessoas perderam o temor de Deus, chega perto de Deus com gírias, chega perto de Deus de qualquer maneira, como se Deus fosse o igual. Chamar Deus de você, na minha cultura, para mim não serve. Deus não é meu igual. Ele é meu íntimo, porque Ele se fez íntimo em Cristo Jesus, mas Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo santo. E só referir-se em nome dEle já é algo maravilhoso demais para mim. Então eu tenho que ter cuidado com esse temor. Portar com temor é este medo reverente daquilo que Ele pode fazer, e porque Ele sabe, inclusive, o que eu estou pensando aqui agora. O que cada um está pensando aqui agora. E Ele julgará sem acepção de pessoas. Para Ele não tem problema se é pobre, se é rico, se é grande, se é pequeno, se é homem, se é mulher, não importa o que seja. Ele julgará sem acepção de pessoas. Então preciso me portar com santidade diante dEle, lembrando que haverá um julgamento, e esse julgamento, eu, pela graça de Deus, estou inculpável por causa de Cristo Jesus. Então, Colossenses capítulo 2 vai dizer que, tendo cancelado o escrito da dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Colossenses 2,14.
Agora, a minha vida tem que provar que eu sou dele. Tem que provar a evidência disso. Se Timóteo tivesse chegado lá e falado assim, está todo mundo na idolatria de novo, então eles não estariam na vida com Deus. A minha vida, as minhas práticas evidenciam o que sou. Então é dessa forma que nós precisamos ansiar o crescimento espiritual da nossa vida. Então, repetindo aqui o primeiro ponto, o tipo de pessoa que nos atrai diz muito de quem verdadeiramente somos. Segundo, o relacionamento cristão deve ser fundamentado no amor que se espalha, progride e alcança os de fora. Terceiro, o estilo de vida de um crente evidencia o seu estado diante de Deus no dia do juízo final. É assim que nós evidenciamos se somos crentes ou não. Claro, podemos equivocar? Podemos, porque o homem pode ser, o coração do homem enganoso, mas pelo fruto você conhece a árvore. Você sabe que aquele que produz jabuticaba é jabuticabeira. Você não vai ver jabuticaba produzida em laranjeiras. Você não vai ver banana produzida em abacateiro. Então você vai ver sempre a árvore, ela produz o seu próprio fruto. Então, pelo fruto você conhece. É isso que Paulo está dizendo aqui. Nós devemos desenvolver. O anseio maior nosso deve ser a vida com Deus. Alguém quer falar algum comentário sobre o texto? Então, nós vamos encerrar, lembrando que a gente vai continuar a prática da santidade na próxima quarta-feira, se Deus